Olá, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa penúltima classe. Aqui está comigo o Rodolfo, que já é conhecido de vocês, e aqui sou o Andres. A nossa classe de hoje é o tema Israel e as Nações do Mundo. Um tema que vocês verão que é muito contingente, mas vamos ver tudo a partir da espiritualidade. Para lembrar-lhes, vamos dar alguns dados. Primeiro, mandem perguntas, inquietudes e nós vamos responder na medida do tempo. Perguntas que não forem respondidas, responderemos na lição ao vivo, terça-feira. Pedimos que tenham paciência conosco. Muitas vezes mandam perguntas e não conseguimos responder. Lembrem que vocês podem colocar perguntas e serão respondidas via plataforma. Então, como estão? Então, Andrés, como estás? Como disse o Andrés, estamos num processo, num ápice desse nível fundamental, essa primeira etapa. Obviamente, na próxima lição vamos fazer um resumo de perguntas do que estudamos, mas esta lição de hoje, que disse Israel e as nações do mundo, é uma lição que tem vários aspectos importantes lembrar. Uma delas é que Israel sempre é um nome, um país, uma geografia na contingência mundial. Sim, sempre aparece como algo polêmico, e não é menos agora. E pensando que o Estado de Israel, como nação geográfica, é um Estado novo, ele existiu em 1948 como nação, foi um país protagonista de todo o desenvolvimento da história. Então, pelo qual nos indica que chama a atenção seu processo de desenvolvimento e de nação. Vamos conversar um pouco, como disse o Andrés, vamos ver do ponto de vista do ensinamento cabalístico o que significa este conceito ou esta palavra Israel. E quando enviarem perguntas, por favor, digam de que grupo é, a que país pertencem, para identificarmos. Então, já saudamos os amigos do México, Tulancingo, o grupo de Guadalajara, amigos do Peru que estão conectados, amigos da Argentina também. Ok, vamos tratar de fazer uma introdução para ver um pouco o contexto geral no qual este desenvolvimento do processo histórico, segundo o ensinamento cabalístico, todo o aparecimento deste processo chamado o processo de correção, o processo do trabalho espiritual, que a criatura deve atravessar. Rodolfo, antes de começar, está falando o Andres, por favor, pedem que os amigos fechem o microfone, porque é sempre um problema técnico de acoplamento. Então, fechem o microfone, pedem aqui os amigos técnicos. Obrigado. Então, vamos ver. Vamos usar o tablet para que vocês, segundo o ensinamento cabalístico, tudo que temos agora conhecemos como o nosso mundo. E o nosso mundo, vamos colocar aqui, com esta cor aqui escura, o nosso mundo é o que chamamos mundo dos resultados, ou mundo da ação, que é Malhut. Mas tudo isso se desencadeia com base ao mundo superior, também conhecido como Ein Sof. A Kabbalah nos diz
que aí é onde está todo o conceito do princípio e todo esse desenvolvimento se baseia em 5 níveis ou 5 mundos, onde a luz vai se ocultando. Aqui, nesta parte, em 100%, é de luz, e aqui só 1% de luz. Isto implica que há uma ocultação completa do que é a luz de Ensof. Em outras palavras, se tivéssemos que expressar aqui, temos 100% de Boré, Criador, e aqui 1%, digamos, se for do Boré, que é a luz. E a Kabbalah nos ensina que o quinto mundo para baixo, que é o mundo de SA, neste mundo então se produz a grande restrição e surge a quebra do vaso. Quando surge o vaso, então, todo o processo que vem para cá é o processo do desenvolvimento de Havaiá. Então, este vaso começa todo este processo que chamamos, neste mundo, ocultação completa. E quando falamos de ocultação completa, falamos que é mínima a luz revelada, tudo está ocultado. Então, tudo está oculto desde o princípio, em conceitos, palavras, ideias, que só demarcam uma precisão muito pequena do que realmente existe. Nos diz então a Kabbalah que a primeira parte que surge aqui é o mundo inanimado. O mundo inanimado, que segundo o que diz a história, e nesse sentido a Kabbalah, a Kabbalah diz que coincide com os tempos há 13.835 milhões de anos, surge o primeiro elemento do inanimado. Ou seja, que hoje nós temos uma revelação, ou um surgimento da primeira molécula, digamos assim, um conceito do vaso, há 13.835 milhões de anos. Onde surgem as galáxias, chega a cerca de 14 bilhões de anos. As galáxias, planetas, sistemas. E passam uma grande quantidade de anos e 4.470 milhões, ou seja, 4 bilhões de anos, surge a Terra. Aqui surge o universo. Passa depois outra quantidade de anos, também siderais, para o surgimento da vida. E da vida surge a Terra há 3.500 milhões de anos. milhões de anos, ou 3 bilhões de anos. Quando falamos da vida, não estamos falando do homem ainda. E finalmente, para chegar ao surgimento do homem, propriamente dito, não falamos homem, mas sim uma projeção ou progressão de homem, que o primeiro homem que surge chama-se Propiopithecus, que é o primeiro homem, surge há cerca de 40 mil anos, ou 40 milhões de anos, ele está falando acho que dos animais. Então, isso nos mostra a quantidade de tempo onde o vaso foi desenvolvendo-se neste processo inanimado. Falamos de inanimado, vegetal ou vegetativo, animal ou animado, e falante ou humano.
Mas segundo o que a Kabbalah ensina, vamos colocar aqui numa outra cor, o primeiro homem, que é o ser humano, né? O primeiro homem que é um ser humano surge há 5.777 anos atrás. Este homem se conhece como Adão. Este certamente é o mesmo Adão que vocês viram. Não é, lógico, o mesmo do Jardim do Éden. Isso nós iremos mais adiante, o que significa Jardim do Éden. Não é o mesmo dos textos sagrados. O que falamos agora é dos personagens históricos, para finalmente chegar ao que é Israel. Adão, segundo o que a Torá escreve, era um homem que vivia entre os rios Tigres e Eufrates. Estes estão situados na zona da Mesopotâmia, que depois foi Babilônia. Então, o primeiro homem que se perguntou qual a razão da sua existência e o primeiro homem que teve o ponto no coração era, portanto, mesopotâmico. Ele foi o primeiro homem que chegou a ser humano. E por que chegou a ser humano? Porque através do estudo compreendeu e decidiu que há uma lei geral que rodeava todo o sistema, chamada lei de doação. E existia uma lei contrária no homem, que era a lei do desejo de receber. E essa compreensão que teve o faz ser o primeiro homem, o primeiro cabalista, o primeiro ponto no coração, e com o qual começa realmente o processo de correção. Tudo o que era antes era uma preparação, e é interessante. Por que interessante? Porque o ser humano, como estrutura física, está composto de minerais que surgiram antes. Se alimenta dos vegetais que surgiram antes. E se alimenta dos animais que apareceram antes. O que significa que o homem, harmoniosamente hoje, pode viver todo o processo anterior porque foi uma preparação. Então tudo isso foi uma preparação para o surgimento do homem e finalmente para o surgimento do ser humano. E quando falamos de ser humano, falamos efetivamente do conceito de Adão. Por que ser humano? Porque entende a razão da existência do humano, ou seja, do homem já como humano e sua relação com o ambiente. Depois passaram-se 10 gerações até Noé ou Noah e depois 20 gerações. E surge então, nesta aparição, outro homem que se chama Abraão. Este homem chamado Abraão também nasce na mesma zona da Mesopotâmia, para ser mais preciso, em Ur dos Caldeus, que chamaríamos Babilônia. Que matiz distinto lhe deu este Abraão ao ensinamento de Adão? Ele constituiu um método com o povo. A Torá diz que ele vivia no cruzamento das estradas e aí colocava a sua tenda. E todo viajante que chegava sedento e com fome, ele esperava, dizia a Torá. Então dava presentes para eles. E o que significa dar presentes? Não são presentes físicos, mas sim dava pequenos vestígios ou formas da Kabbalah. E esses viajantes, então, foram a todas as nações do mundo com uma porção. Todos com uma porção da sabedoria. E esta porção da sabedoria da Kabbalah foi levada a todas as nações do mundo, ocultada sob nomes, religiões, filosofias, formas. E é assim, como parte do ensinamento da Kabbalah, foram espargidas
para a Índia, Ásia, América, etc, etc. Por quê? Porque Abraão foi o primeiro que difundiu este ensinamento por meio deste método, que é o método da Kabbalah. E o que ele ensinou? A formação de um grupo. Então Abraão constituiu um grupo que está baseado na sua família e em todas as pessoas, seus parentes que constituíam a família de Abraão. Abraão, então, poderíamos dizer, é o segundo ponto no coração relevante como centelha de alma. Óbvio que houve outros também, outros patriarcas com pontos no coração. E por que falamos do ponto no coração? Por que falamos de uma conexão com o Criador? Porque até aqui não aparece a nação de Israel. Não aparece um povo físico. Falamos de um povo espiritual que se conecta com o Criador e com o sistema. E este povo espiritual, chamado povo de Israel, vejam vocês, já tinham, por quê? Porque o povo de Israel, Israel significa Yasharkel, direto a ele. Então essa relação que nasce faz com que a luz se expanda por toda. E o que ocorre depois? Abraão tem um filho chamado Isaac, e Isaac tem dois filhos. Um se chama Ismael, que dá origem aos povos árabes, e tem o Jacó, Yaakov. E Isaac. Então aqui eu vou girar efetivamente. Então Abraão tem dois filhos, Isaac e Ismael. E os dois dão origem a dois povos. Ismael ao povo árabe e Isaac tem um filho. E este filho se chama Jacó. E Jacó tem, diz a Torá, tem uma luta com o anjo numa noite, não vou entrar em detalhes, e este anjo muda o seu nome, que diz que a partir de agora vai se chamar Israel. E o que ele vê? Vê uma escada que o leva até o céu, ou seja, da terra uma escada, e aí nessa escada é então que simboliza que Israel vai direto a ele. Portanto, este nome que significa direto a ele e que está representado por um povo que faz parte de uma família é simplesmente a ocultação do verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel, então, é o direto a ele. Quem são os que têm o ponto no coração? De quem? Os descendentes de Adão, os descendentes de Abraão. Que eles não tinham nação, eles eram de um povo, errantes, famílias, que da conexão lhes fazia nascer o ponto no coração, mas já era Israel, porque estavam direto a ele. Mas o nome propriamente Israel surge depois de Jacó. O que significa? Significa que sempre existe a ocultação. E o propósito do sistema e do Criador é dizer que este Israel vai se diferenciar do resto das nações porque tem o ponto no coração. Não vai se diferenciar porque está num local determinado, numa situação geográfica, características definidas, ou genealogia, ou genética, mas sim que simplesmente porque são direto a ele. E é uma evidência impressionante disso, ou seja, as características fisiológicas dos israelitas, falamos literais, não são raça, não são uma raça. Não são raça, por exemplo, como a raça dos peles vermelhas, os mongóis ou hindu, não. Israel, todas as raças constituem Israel. Portanto, do ponto de vista de ocultação
vemos que também se mostra nesta grande variedade de raças que existem em Israel, que também este Israel é o resto das nações. Vamos ir conversando um pouco mais, temos mensagens que estão também ocultadas da Kabbalah. Então, Rodolfo, diz o Andrés, antes de seguir, queremos dizer aos amigos e amigas, me pediram que passasse essa mensagem, que passamos sempre no fim da lição, vamos passar agora, ou seja, dizer que todo o trabalho que fazemos, o esforço que se faz para disseminar essa sabedoria cabalística, se faz com muito esforço, vontade, e não há um sentido comercial ou um sentido de retorno econômico. Ou como vocês já saberão, há um momento de pedir ajuda. A ajuda de vocês é econômica, ou seja, não é obrigação, mas quem deseja, quem tem o desejo de, sei lá, contribuir mesmo com pouco, ajuda. Porque com que se gasta o dinheiro? Com a manutenção de equipamentos, comprar programas, portanto, nós precisamos do seu aporte. Então pedimos aos amigos da parte técnica que coloquem o vídeo do tema. Então pediram para fazer o vídeo, então fizeram um vídeo muito espetacular para nós. Onde está o Ariel de Israel no vídeo. Vamos ver o vídeo então, amigos. Se está sentado num metrô de Madrid, Santiago ou Nova York, trabalhando no campo, na parte rural, ou na África, na China, ou no Japão, em qualquer lugar, caros amigos, há 20 anos vimos construindo um sistema de conexão entre nós. Um sistema que nos permite estar conectados a todo instante, em todos os idiomas, em qualquer local do planeta. Um sistema que nos permite a cada um de nós estar conectados às classes matinais, aos congressos, às Yeshivot Haverim e qualquer evento, com a equipe mais avançada para nos trazer a melhor conexão. Tal sistema tecnológico exige muitos recursos financeiros a fim de poder continuar conservando o sistema, mantendo e atualizando todo o tempo. Convidamos a cada um para participar na manutenção do sistema e principalmente lembramos que o mais importante é conservar o sistema de conexão entre nós. Bom, voltamos. Já temos a primeira pergunta, que é a da amiga Iomara Abreu. A pergunta diz o seguinte, Rodolfo: poderia-se dizer que no tempo de Abraão o ego não estava como nestes tempos? Não estava, exatamente, minha amiga. O ego era distinto. Isso não significa que no período de Abraão ou antes dele não houvesse ego. Mas o desenvolvimento do ego foi crescendo na história da humanidade. E devido ao desenvolvimento do ego, também existem todas as revoluções políticas, sociais, revoluções tecnológicas que temos tido. Ou seja, o desenvolvimento da humanidade tem relação direta com o crescimento do ego. E neste sentido, portanto, o ego que temos hoje, agora, é um ego enorme, grande, que chegou ao seu ápice, sua superioridade no seu desenvolvimento. O que implica também é uma primeira conclusão que podemos dizer. A segunda conclusão é que no tempo de Abraão era mais factível a correção, mais fácil ter conexão com a luz. Portanto, não era tão complexo como hoje. Agora, por quê? Porque é mais ou menos complexo hoje. Por que mais complexo agora? Porque estamos revestidos com capas de ego de desejo de receber. E nesta época o ego existia, mas era muito menor. Agora deve-se destacar que Abraão foi uma pessoa que se destacou por fazer essa metodologia, como dizia o Rodolfo. Qual o método? Que se transpassava o conhecimento, a sabedoria da Kabbalah, via oral. E era um trabalho coletivo. Sempre havia um professor,
Então, este é o tema. E aí é que vamos. Então já respondemos. Veja, diz o Rodolfo, seria melhor colocar isso para explicarmos de forma gráfica. O que a Kabbalah ensina? Ela ensina que, de alguma forma, eram vasos mais sutis, ou seja, não tinham tanta espessura. Então você vê aqui na tela 2 vasos. Se tivéssemos que mencionar, diríamos que este é o vaso de Abraão, na época de Abraão, e aqui o vaso hoje. Sim, hoje o vaso é maior. Então tem 2 aspectos importantes. Um desejo maior, mas também uma espessura, um aviut maior. O que significa aviut, Rodolfo? Significa espessura, ou seja, que são mais densos. São com processos maiores de correção, com mais capas, isso, mas o desejo é maior. Sim, com mais clipá. E no período de Abraão, a clipá ou a espessura era pequena, menor, sim, mas o desejo era menor, com certeza. Tinha uma conexão mais direta com o sistema. Para isso, era mais fácil entender isso. E hoje é muito mais difícil e complexo, porque o homem tem que tirar todas essas capas, mas não só o homem, mas também, agora é coletivo, também tem uma relação do coletivo. Então é muito mais complexo. Por isso, hoje, chegamos ao que se chama o crescimento máximo do ego, mas o máximo de ocultação também do sistema. Estamos cada vez mais conectados do sistema. Portanto, para chegar a receber a luz, temos que tirar as capas. Mas quando recebermos a luz, será muito maior, porque o vaso vai poder receber mais. Outra pergunta. Patrícia Miranda. As características dos israelitas é a variedade de raças? O comentário que fazemos tem a ver com entender que tudo está em ocultação, mas igual existe, do ponto de vista da materialidade, as características que nos orientam na espiritualidade. E quando falamos que Israel, como raça, não é distintiva, ninguém pode dizer esta é a raça judaica, para nada. Porque quando dizemos, há de todas as raças. Há raças orientais, negros, há vermelhos, brancos, distintos tipos de branco. Então não é distinguível dizer a raça judia. Então, dessa mesma maneira, onde a materialidade se vê, isso também a espiritualidade existe. Não sei se eu expliquei bem. O que queremos dizer é que as nações, o resto das nações, estão completamente conectadas com Israel. Isso veremos na terceira parte. Mas isso tem relação com o exílio? Outra característica do povo de Israel. Foi o primeiro povo monoteísta, ou seja, o primeiro povo que considera que só há uma força. Que tudo está determinado e só há uma única força, um só Deus. E de alguma forma, já vimos outras classes, o bem e o mal vêm da mesma força. Sim, isso é especial. Por que significa monoteísta? Normalmente, a nossa cultura, quando falamos de monoteísmo, falamos um só Deus e não muitos. Não, mas do ponto de vista da Kabbalah, monoteísta significa que não há nem bem nem mal, mas sim que tudo está nele. Vamos continuar, Rodolfo. Vamos falar do exílio? Não, não. Ah, você vai falar? Não, na segunda parte. Você quebrou o esquema? Não, a segunda parte vamos falar do exílio e de toda a história de Israel. Eu pensei que ia passar toda a história, Rodolfo. Bom, o Rodolfo me disse que era para mim. Ficamos em Israel. Para você pode seguir agora. Eu vou falar de Israel das coisas do mundo, ok. Então o tema que vamos falar agora, que tem uma relação direta com o que o Rodolfo falou, quem são Israel?
seria uma pergunta e a outra seria, bom, quem não é Israel? A resposta, o Rodolfo se adiantou e disse: Israel é toda pessoa, atualmente, neste momento para Kabbalah, toda pessoa que tem o ponto no coração. Ou seja, tudo que é Yashar Kel, direto a ele, que tem desejo de se conectar com o Criador. Deste ponto de vista, então, é toda pessoa que agora não está olhando para sua televisão, o Facebook ou o Zoom, ou seja, todo aquele que tem o desejo de conexão com a espiritualidade por meio da Kabbalah, não importando a raça, nem a origem sociocultural ou econômica, não importando a religião, não importando o gênero, ou seja, todo aquele que tem o desejo de voltar a ter esta conexão espiritual com o Criador. E quem seriam as nações do mundo? Seria outra pergunta. Quem não é Israel? Quem não é Israel são as nações do mundo. São aqueles que não têm o desejo espiritual. Portanto, do ponto de vista cabalístico, haveria dois desejos. O desejo pela conexão espiritual e o desejo por outros desejos materiais. Isso não significa, Rodolfo, que as pessoas que têm desejo espiritual, como vocês, amigos e amigas, não tenham desejos materiais. Com certeza, porque senão não estariam trabalhando, não fariam esforço. Não, tem desejos materiais, mas os impulsiona um desejo superior que é Yashar Kel. Portanto, o que significa é que o desejo de receber pode se dividir em dois. Uma parte do desejo de receber é uma parte mais pura, que quer se conectar com o Criador. Isso significa que somos nós. O que buscamos? A conexão com o Criador. Ou seja, continuamos tendo o desejo de receber, mas damos prioridade ao mundo espiritual. E a outra parte, o outro desejo, é mais denso. Está mais afastado da luz. E não quer saber nada da espiritualidade. Na Kabbalah, não há bom nem mal, ou bem nem mal. Tudo é correto. Então, as pessoas que têm o desejo pela espiritualidade e as pessoas que estão mais afastadas da espiritualidade, da luz, o desejo mais tosco, não significa que tenham bem nem mal, mas sim que são diferentes desejos. Até aqui, alguma dúvida? Então, as pessoas que buscam a espiritualidade começam com o ponto do coração, ou seja, esse desejo espiritual de corrigir-se. Então, começam a buscar o caminho espiritual. Então, começam a fazer essa conexão, tentando atrair a luz. Como fazem? Buscando um grupo, lendo, estudando. Ou seja, tem um desejo tão forte essas pessoas como vocês e querem buscar o Criador, seja o que for, seja como for. Isso significa que essas pessoas também têm seu desejo material. Esse desejo que falamos antes, os desejos toscos. Ou seja, nós, vocês, amigos e amigas, são o povo de Israel do ponto de vista cabalístico. São do povo de Israel, porque buscam o Criador, Yashar Kel. Mas também tem os desejos bruscos, toscos da materialidade. Portanto, o tema é: tem dois desejos. Um desejo espiritual e um material. Portanto, esses desejos podem tensionar uma pessoa. Como se faz então para viver? Como fazemos para sobreviver com isso? E aqui vem o que nos diz a Kabbalah.
Primeiro temos que ordenar, nos organizar e dizer quais são os desejos materiais que temos e qual o desejo espiritual que temos, separá-los. Segundo, temos que dar prioridade ao espiritual, entendendo que o desejo espiritual vai ser o chamado de Israel. Portanto, vocês, nesse desejo pela espiritualidade, esse chamado por Israel, vocês devem ver nesse desejo mais puro como vão trabalhar. O Rodolfo já dizia que havia um método, que tem um grupo, alimentar esse desejo de Israel. E à medida que a pessoa vai alimentando esse desejo, esta luz, este coração, você vai entrar no estado espiritual. Nos estados espirituais, que são a sensibilidade. Cada um tem seu caminho. Não nos pergunte, por favor, e vamos adiantar, não nos perguntem por qual estado temos que passar. É proibido dizer por que passamos. Cada um tem seu estado. E nós... Como é que se diz, Rodolfo? Não podemos influenciar vocês, nem dizer por aqui, foi por aqui. Então, não sabemos em que nível está. E o importante aqui vai chegar a discernimentos. Cada estado espiritual que você viver vai levá-lo a discernimentos. E os discernimentos são como reflexões pessoais, níveis de consciência, como queiram chamar em termos intelectuais. O trabalho, então, está aqui. Não é abandonar os desejos materiais de vocês. E somente dedicar-se a buscar e achar ela. Não, é aceitar que temos duas forças. O desejo espiritual, direto a ele, Israel, e que tem os desejos materiais das nações do mundo. O que deve se fazer, e aqui vem a técnica, não sei se é uma técnica, mas a sugestão do texto é usar os dois. É relevante, é muito relevante para vocês como principiantes não rechaçar desejos materiais, é usá-los a favor de vocês para a correção espiritual. Ou seja, se usam os desejos materiais para aproximar e alimentar o desejo espiritual. Certo? Então veja, tem um gráfico aqui para vermos e explicar. Isso tem a ver com o conceito de interioridade e exterioridade. No sentido que nos encontramos aqui com a seguinte realidade. Temos uma parte interna, interioridade, que somos nós mesmos, não há outro. Porque nós, com a nossa realidade, nosso pensamento, com tudo que temos, e isso é o que diz e ensina a Kabbalah, que todos os mundos habitam dentro da pessoa. Portanto, essa interioridade que está em nós é o conceito que veremos mais adiante na terceira parte, que somos chamados a ser. Por outro lado, temos uma segunda parte, que é a interioridade externa, ou seja, as pessoas que pensam como nós, têm o ponto no coração, que são do nosso grupo, que também trabalham na parte interna, mas eu vejo como externa. Tudo isso é um. Mas existe outra capa, outra parte, que é externa, ou seja, que tem outro tipo de desejo, outro tipo de meta, de busca, de aspirações. Então, por um lado, existe isto que são internos, que são os que têm o mesmo desejo, e a exterioridade. O que ocorre é que dentro do homem, Andrés, isso se manifesta também, tal qual, exato. E o processo, é interessante o que disse o Rodolfo, porque o processo se dá do macro ao micro, e também no tempo. Vamos explicar. O que o Rodolfo disse se dá em termos coletivos, mas também se dá em termos individuais.
certo? E também foi dado no tempo. Por isso que o Rodolfo dizia, eu dizia para ele para explicar o exílio, porque no fundo, o desenvolvimento espiritual do homem, da humanidade, perdão, da humanidade tem sido a mistura dos dois desejos, dos desejos espirituais e os desejos mais egoístas. E já chegamos a este momento da nossa história, do nosso desenvolvimento, em que temos, em termos coletivos e individuais, desejos espirituais e desejos materiais misturados. E é isso que passa conosco. Como você bem disse, ocorre que temos desejos materiais, temos que viver, temos que sobreviver materialmente. Então, os desejos materiais nos provocam obstáculos, impedimentos. E como podemos explicar, Andrés? Vamos para a segunda parte, para que depois você pode seguir com a tua bela exposição. Veja. A Kabbalah diz e ensina que no mundo de Atzilut, aqui em cima, existia um homem chamado Adam Arishon. Este homem teve no Jardim do Éden, no estudo do conhecimento, e a Torá diz que este homem caiu. Mas, no nosso mundo material aqui, existia um homem que chegou a ser humano, chamado Adão. Que você explicou antes, diz o Andrés. Isso. Então, este Adão, como estrutura espiritual, se compõe de 600 mil centelhas. Isso significa que, por meio do processo de correção, as 600 mil centelhas vão estar misturando-se. Mas onde ocorre essa ocultação do povo de Israel? Então, por um lado, existe o mundo espiritual da correção das almas, que vem de Adão e passa por Abraão e que se chama Israel. E existe, dentro da materialidade, um povo com nação, com leis, com genealogia, genética, que se chama Israel. Portanto, por um lado, vai o desenvolvimento da história da humanidade, do ponto de vista crescimento, desenvolvimento, aparecimento, evolução. Por outro lado, existem as 600 mil centelhas de almas, que também são Israel, porque são Yasharkel. Todo o processo histórico que Israel vive, todo o processo histórico que vive Israel, são também processos de desenvolvimento da alma. E é assim, certamente, como de Israel, estamos falando de Jacó agora, e vamos colocar aqui em preto, para fazer a diferença. Deste Israel depois vem um povo que tem um tempo que está no exílio, está no primeiro exílio, que é o exílio do Egito. E aí surge um homem, que é Moisés. E esse Moisés, então, os liberta do exílio. É o libertador do povo do Egito. E o que é o Egito? Egito é o desejo de receber. Portanto, vemos em Moisés que tira o povo, como diz a Torá. Por outro lado, as almas aqui também saem do primeiro exílio. Veja, Rodolfo, só um pouquinho. Então, tudo isso, toda essa narrativa, são estados espirituais que estão vivendo, que está vivendo Israel. E achar que é, ok. O que dizia a amiga. A pergunta primeira, ou seja, o ego foi crescendo e, portanto, a unidade que tinha no princípio foi separando-se. Isso. Entendendo que esse ego que vai crescendo na cor escura da imagem, que é a literalidade da nação,
É as almas que usam para o seu desenvolvimento, sim, mas também deve se lembrar que os outros povos vão lutando contra Israel e vão crescendo porque Israel vai crescendo. E quanto mais unidade, sim, o desenvolvimento da humanidade é competitivo. Por um lado tem Israel, por outro lado o resto das nações. Então você mistura, e aqui é muito importante, bonito e profundo. O povo de Israel tem, dentro da população muito pequena da humanidade, tem 30% dos prêmios nobres. Tem os poderes da riqueza maiores, etc. O que isso indica? Indica que a materialidade está refletida também nela o desenvolvimento espiritual. Não deve se separar. Então, quando existe um ato como o exílio de Israel, também é um exílio de almas. O que significa exílio de almas? Sim, elas se misturaram, é isso, significa a mistura das almas. Então era necessário, estava no plano? Sim, vejam vocês. Vamos mencionar. Vamos colocar algo aqui. Existe um grande exílio de Israel, que vocês sabem a história das 10 tribos, etc., o ano 713, antes da Era Comum. O rei assírio faz um exílio para Israel e se leva cativo 10 tribos. As tira e só então ficam constituindo o povo de Israel duas tribos. A tribo de Judá, de onde saiu o judeu, e a tribo de Benjamim. Portanto, essas 10 tribos se perderam no resto das nações. Se misturaram, isso. Não se perderam, se misturaram. Ótimo. Bom, professor, então se misturaram. Portanto, esta raiz espiritual que existia aqui como povo de Israel se misturou no resto das nações. O que significa misturar? Vá você agora. Então, misturar significa que o desejo, pela espiritualidade, pela conexão de Israel, conexão com o Criador, se junta, se uniu com o desejo mais toscos, mais duros, que não têm nenhum desejo por luz. E essa união, essa mistura foi necessária. Por quê? Precisamente pelo que vivemos nós. Porque nós somos resultado dessa mistura. Estamos aqui, não somos judeus. Não temos nacionalidade judia, não. Nós somos judeus. Então o que fazemos? Somos israelitas, porque somos Yashar Kel. Então o que significa? Que no nosso antepassado se misturaram estes desejos. E aparece nessas novas gerações. Lembrem-se, muito importante. A única coisa criada é o desejo. Portanto, o desejo se veste na matéria. Então Israel é o resto das nações, não importa. São desejos. E o desejo tinha que despertar neste momento. No final do século passado, agora o desejo forte pela espiritualidade. Não, no fundo, nós dizemos aos amigos e amigas que não é por acaso que vocês estão aqui. Então é importante, Andrés, dizer que não somente existe o primeiro exílio, o segundo e terceiro, existe o grande exílio. Para dar origem à parte que estamos hoje. O grande exílio chama-se diáspora. E você sabe certamente que no ano cento e poucos da Era Comum já tinha começado, havia desaparecido Israel já. Então 180 depois de Cristo desaparece Israel. E vai, vejam, outro tremendo exílio. E vai o resto das nações. Se mistura, desaparece. E este povo judeu se mistura em todos os povos. Espanha, Portugal, Rússia, América, etc. Então, se oculta novamente, se ocultam as nações, o povo de Israel, ou seja, o desejo de doar desaparece e é absorvido pelo desejo de receber. No entanto, não quero adiantar muito, aparece o desejo de doar. Ah, você adiantou. Por quê? Porque é importante que os nossos amigos entendam
que o processo da história está conduzido no processo espiritual, pelo desejo. Porque, evidentemente, aproximadamente no ano 1500, volta a surgir, porque se acaba o exílio. E quando se acaba o exílio das almas, surge o Renascimento, Reforma, Revolução Industrial, Revolução Francesa, e que dá origem ao fim deste exílio. Junto com isso, surge a época do Messias, segundo Ben Yosef. E quem abre isso? O Ari. Isaac Luria, que abre, portanto, a Kabbalah a todos que querem estudá-la. E essa porta se abre e se fecha, mas daí segue uma longa cadeia de cabalistas. Lembre-se, Isaac Luria no século XVI. 1500? Ok. Então, toda a relação do processo histórico tem relação com as almas. As almas, obviamente, este processo que se chama na Idade Média, etc., é um total de ocultação total de luz. Não há luz. Imaginem vocês, se escreviam 6 livros num ano na Europa. Não havia nada, tudo estava em ocultação. Não existia nenhum tipo de revelação, menos a espiritual. E o espiritual, entre aspas, se escondeu sob o religioso. E parecia ser que o religioso era espiritual. Se ocultou tudo. Tudo se ocultou. Mas tinha que aparecer a Kabbalah para revelá-la. Mas então, todo o processo dá origem a um cumprimento. Quantos anos foram determinados para o povo, para as almas? 6.000 anos. Portanto, surgem os 6.000 anos que se dividem, conforme ensina a Kabbalah, em 3 ciclos. 2.000 anos, 2.000 anos, 2.000 anos. Se nós dividirmos 2.000 anos, o que é um dia se compõe de 4 partes. 4 partes. Estaríamos hoje, há 500 anos atrás aqui, coincide efetivamente aproximadamente 1500, com a época da 4ª vigília, que é a última vigília do último período. Ou seja, isso é o que conhece como tempo do Mashiach segundo Ben Yosef. Mas dentro disso também uma partitura de 4. E vocês podem mencionar o que é 4. Portanto, a última vigília dos 2.000 anos, estaríamos entrando na última geração. E quando a Kabbalah diz, no ano 1995 aproximadamente, é o tempo no qual, dentro da última 4ª parte, vai surgir o ensinamento da Kabbalah. Então surge o Bnei Baruch. Tudo isso que explicamos a vocês tem a ver, então, com a funcionalidade disso. Porque até aqui, a única coisa que falamos, por um lado, Israel, por outro lado, o resto das nações. Mas por que assim? Porque no fim vai haver uma conexão, porque no final tudo isso é para conexão. E aí, Andrés, pode perguntar agora, vamos explicar a última parte. O que é este Partsuf? Ok.
Vamos às perguntas. Temos algumas perguntas. Maritza Lopes Horta. Significa que ter os dois desejos, desejo de Israel e Acharkel, conexão com o Criador, e os desejos materiais mais toscos, o resto das nações, significa o espiritual e o material. Estamos em equilíbrio para a correção? Não sei em que sentido, se é coletivo ou pessoal. Você expressou, bom, acho que ela diz em termos pessoais. Então você expressou bem que dentro de nós temos o de Israel, o resto das nações, e temos a terceira parte, que quando chegar o Partsuf é o coração de pedra. Ah, bom, mas isso não é agora. Isso é no outro nível, não agora. Ok. Então, dentro desse desenvolvimento, nós temos dentro de nós tudo misturado. Isso, porque também tem a ver com o intermediário que se chama mistura dos vasos. Sim, isso nós já falamos. Vamos falar mais à frente. Então é uma mistura dos vasos. E quando virmos a segunda unidade, que é o nível intermediário, vocês verão que é maravilhoso. Quando conversarmos, como se misturam os vasos nos mundos superiores. Sim, Maritza, certamente, todos nós que estamos aqui estudando Kabbalah, temos os dois desejos. E a Sharkiel, o desejo de Israel de conectar-nos com o Criador, e os desejos materiais. Muitas pessoas que te rodeiam e nós não têm os desejos espirituais, portanto, são denominados resto das nações. Não é olhado de forma perspectiva, negativa nem positiva, mas tem outra feição, simplesmente assim. A diferença conosco é que temos o desejo espiritual. Portanto, nós temos que aprender a usar os desejos materiais, os obstáculos que nos apresenta a vida, pelos desejos toscos ou materiais, e corrigi-los a partir desta luz e esta força que nos dá Sharkel. Portanto, é uma correção interna que cada um deve fazer. E a vez, como não lembro Rodolfo, coletiva. Nos lembra, Rodolfo, é coletiva na medida que se trabalha em grupo, na medida em que você se conecta conosco, na medida que pedimos para o Criador e exigimos dele que nos corrija, baixar a luz. Nesse sentido é coletivo. Portanto, o tema, não sei se é o conceito de equilíbrio, mas usar as duas forças para correção. Bom, outra pergunta, Reina Narreira, do Facebook. Estamos perdendo a espiritualidade, então? E adquirindo mais materialidade com a Kabbalah? Mais materialidade? Com a Kabbalah voltamos a nos conectar? É assim que você pergunta. Ótima pergunta. Se refere ao desenvolvimento material que estamos tendo. Ótima pergunta. Porque, efetivamente, o que se vê, ou parece que se vê, é que, por um lado, estamos chegando a um ego elevado, manifestado em mais materialidade, mais egoísmo, mais individualismo, etc. O que podemos, então, qualificar e resumir é o desejo de receber, certo? Por favor, não vamos emitir juízo sobre isso, porque no fim a única coisa que reina é o desejo. Mas por outro lado, como disse o ensinamento da Kabbalah, quando se manifesta o máximo do ego, é o momento onde surge o desenvolvimento do ponto no coração, nas almas, e portanto, isso dá origem a um povo, a uma nação sem identidade geográfica que se chama, está composta por Yashar,
El, que significa toda nação que tem ponto no coração e que vai direto a ele, Israel. Portanto, então, surge a manifestação maior do ego, do desejo de receber, e surge então o desejo de doar nesta nação e acharquela. Voltamos a repetir. Não é o povo geográfico. São todas centelhas de almas que conhecemos com um ponto no coração. E que estão espargidos em todo o mundo, espalhados. Então, o que ocorre? Esta nação de Israel vai ter que misturar-se com uma parte do ego que também é Israel. Como isso é explicado, Rodolfo? Por que Israel? Com a parte do ego que também é Israel. E estão os restos das nações. Então se refere, lembre-se, que isso se esconde na materialidade. Porque alguém poderia pensar, a nação de Israel. Não, voltamos, é espiritual. Como se esconde o material, aqui em vermelho é o espiritual. E em preto, o material. Então, o que importa em definitivo é que isso aqui são o mesmo. Dentro da materialidade está o povo de Israel. Espero que não tenha se confundido. Então explica você. Não é isso. O que queremos dizer é que Israel existe dentro das nações do mundo e Israel também existe na nação física de Israel. Por que a pessoa tem a sensação que o povo de Israel é material físico? Bom, Israel, no mar Mediterrâneo, eles têm uma missão também, ou não? Nós vamos entrar num grande tema. O tema do que ocorreu no Sinai. Porque no momento deixamos dando voltas. Então, aqui temos Abraão. E Abraão deu origem a 2 filhos. Ismael e Isaac. E de Isaac saiu Jacó. E de Jacó saiu Moisés. E Moisés, com esse povo, fez um pacto. Faremos e escutaremos. E nós, então, quem fez isso? Israel. Com quem? Com o Criador. Boré. E quando fizer este pacto, a missão que adquiriu Israel é de revelar a luz. Em outras palavras, revelar Boré. Se este povo, se nós não cumprirmos isso, foi dito isso, né? Então, chegue a 3ª e 4ª geração da nossa família, não cumprimos nada. Então, fizeram um pacto, ou nós fizemos um pacto. Então, é importante entender que uma parte deste ponto se foi por este lado, mas houve outro que foram as nações. E se espargiram as nações. Isso já explicamos. Então, como existe o conceito da luz e garantia mútua, os que se foram fora, que também são Israel, também são garantidores do outro. E eles fizeram também isso, bem ou mal, mas fizeram.
Então hoje, este Israel que tomou a nação de Israel viveu as maiores questões. Outra pergunta. A pergunta, um amigo do Peru, Asmatolaya. Temos 4 ou 5 perguntas. Então vamos ver essas perguntas. Qual a razão do ódio para com Israel? Porque a pessoa pode dizer, por que esse ódio? Vamos colocar um vídeo? Ok, vamos pedir que as amigas, por favor, coloquem o vídeo. Então, parte técnica. Temos um vídeo de alguns minutos que fala exatamente do ódio a Israel. Vamos colocar. Inconscientemente, diz o Rav, o antissemitismo em relação é negativa para conosco porque nós não fazemos nossa função de ser a luz para nações, para o mundo. Ver o método da correção à luz de forma concreta. Trazer a força de doação ao mundo, porque sem isso o mundo se encontra cada vez mais em oposição à natureza, em geral, que é Deus, a natureza, é o oposto até o quanto. Aí vem o caminho, problemas, tsunamis, revoluções, até que se chega, diz Baruch Sulam, a guerra mundial está diante de nós. Porque todas essas coisas são como resultado de oposições, de estar opostos, e não temos outra alternativa além de poder explicar e dar exemplo para poder concretizar a convicção. Ou seja, que independência temos que celebrar, que independência temos, dependemos de todos. E não pode ser de outra forma, porque nós, nas bases, no nosso fundamento, existimos unicamente para servir ao mundo. Bom, aí está o vídeo que fala exatamente do ódio a Israel. Como vocês se deram conta, o que nos diz o Rav é que o povo de Israel deve fazer uma missão, unir-se. Unir-se e fazer a missão da correção. Mas também, como dizia o Rodolfo, o Israel sai do exílio, ou seja, nós, esta mistura de desejos que existe, também temos nossa missão. Acontece, queridos amigas e amigos, chega um momento no qual o povo de Israel está no exílio. Portanto, não haveria nenhum cumprimento do que os cabalistas explicaram para viver na sua terra. Então, isso era em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que houve muito sofrimento na nação de Israel, foram perseguidos, etc., finalmente receberam uma terra física, onde puderam não mais ser errantes e ter uma terra. Se estabeleceram no local, e desde que se estabeleceram, tiveram guerras, conflitos, e você sabe as notícias. A questão é que agora, os cabalistas nos explicam por meio do Baruch Sulam que todas essas coisas que este povo viveu, têm um propósito. Ou seja, de obrigar, pressionar, a tomar sentido, responsabilidade, como disse o Ravi aqui na exposição, a cumprir o chamado do pacto que se fez no Monte Sinai. Ou seja, a Israel como nação, vejam vocês, lhes obrigam a não esquecerem da razão de sua existência. Por isso que os pressionam, por isso que surge tudo contrário a eles. Todo esse terrorismo contra eles, toda essa sensação de que são um povo que trata mal os palestinos, etc.
sem entrar na parte política. Simplesmente o que queremos dizer é que surge um espírito contra eles. E as pessoas falam deles. E as pessoas os amaldiçoam, dizem um monte de coisas, mas não é porque, de certa forma, seja bom ou mal, mas sim que simplesmente é removê-los para recuperar. E, portanto, o que isso significa então? Vejam, as nações do mundo estão hoje pressionando a Israel. Então, o que a Kabbalah ensina? Diz que este é um partsuf, composto de... Partsuf é uma estrutura espiritual composta de 3 partes. Então, um partsuf tem 3 partes. A primeira parte do corpo é o Rosh. A segunda, Tor. E a terceira, Sium. Então, Rosh é cabeça, corpo, extremidade. Então, dizem que Rosh, cabeça, é Israel. Tor é o resto das nações. E a última parte de baixo chama-se coração de pedra. Os desejos mais impuros, mais duros, que não podem ser corrigidos. Que não podem ser corrigidos. Que também temos nós. Lembrem-se que isso do individual geral e do geral particular. Portanto, Israel é quem recebe a luz. E eles são o filtro, o massar. E eles são os que deveriam baixar a luz ao resto das nações. Então, Rodolfo, a correção por ordem seria, correção partiria para o povo de Israel, todos que têm o ponto no coração, e depois o resto das nações. Ou seja, haveria uma ordem. Vamos desenhar assim. Israel é quem tem desejos mais sutis, ou seja, em outras palavras, tem menos clipá e menos correções que o resto das nações. Isso não significa que não tenham, mas como eles são que fizeram o pacto, são a cabeça, são os que devem fazer mais trabalho. Isso significa que vai chegar mais golpes a eles? Sim, com certeza. Sim, a história mostra que isso. Depois falamos dos judeus e os próprios cabalistas que sofreram, mas eles têm algo que outros não têm. A acessibilidade, a conexão com a doação. Então, eles, sendo Israel, vasos de recepção, podem ser preenchidos com doação. E eles podem descer a doação para o resto das nações. Em outras palavras, estes vasos de recepção chamados Yasharkel, Israel, têm a capacidade de receber a doação do Criador. E têm a capacidade de transmitir ao resto das nações. Como? Seguem estudando, amigos na próxima classe, grupo jovem. Então, Rodolfo, para dar aos amigos que estão na sua casa. Ou seja, temos dito a eles e elas que eles são o povo de Israel. Dissemos que não importa a nação, religião, raça, onde nasceu, são o povo de Israel. Homem, mulher, idade, não importa. Dissemos isso porque eles têm o desejo pela espiritualidade.
tem os desejos espirituais. Também tem os desejos espirituais, materiais que devem trabalhar também. Mas também, então, a pessoa poderia interpretar agora que dissemos, afirmados, que eles, se não fazem seu trabalho, vamos receber pressão. Nós também. É isso que eu quero dizer. Não só o povo de Israel. O que se vê com os olhos da materialidade também tem a ver com os olhos da espiritualidade. Mas deve se esclarecer uma coisa. Não que vai passar algo trágico. Poderia ser. Até poderia ser. Estamos falando que nossas vidas nelas podem passar coisas que nos empurram para a correção. Sempre é assim. Sempre é assim. Mas agora temos consciência, porque antes não havia, essa é a diferença. Que nós hoje sabemos o porquê ocorrem as coisas, porque antes, um ano atrás, não tínhamos ideia. Sim, só tínhamos golpe e seguíamos. Ou seja, voávamos às cegas. Então dizemos, e não só recebemos golpes, entendemos todos os golpes que recebeu na humanidade. E os nossos países, sim. Ok, é isso que eu quero dizer. Então, a responsabilidade de achar que ela vai apontando diretamente a missão e não ao privilégio de receber prazer. O Rav nos ensinou no último congresso que à medida, quanto mais avançamos no crescimento e desenvolvimento espiritual, vamos receber menos prazer e vamos doar mais. E quando dizemos receber menos prazer, ou seja, que vamos perdendo o desejo de receber das coisas, então o que vamos receber, vamos doar. Portanto, a pessoa começa a entender que a missão de Israel é levar a luz às nações. Portanto, por que chegamos aqui? O que nos força a estar aqui? O que nos faz escutar uma série de coisas, ensinamentos que nos parecem, muitas delas totalmente, entre aspas, irracionais. Que não existe realidade, que o bem e o mal estão no Criador, que não existe liberdade. E seguimos aqui na 9ª classe escutando coisas que tem a ver algo dentro de nós para que nos mantenha, porque tudo isso é acima da razão. Todo o ensinamento que a Kabbalah explica, e nós temos dividido com vocês nessas classes, são acima da razão. Então, o que vocês têm aqui, escutando aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Isso se chama luz que reforma, ela que os faz aqui. Isso se chama ponto no coração. Isso se chama a vocação sublime de ser portadores da luz de doação para a humanidade. Por isso que vocês continuam, não importa a idade, sexo, raça, situação econômica, intelectual, que seja. O que vocês sentem é o que os mantém aqui. Portanto, Israel não é aquele que tem passaporte, ou tem circuncisão, ou que vive em Tel Aviv, Jerusalém. Não. Israel é aquele que sente o que vocês sentem agora, que tem aqui a 9 classes escutando coisas que na nossa época parece loucura irracional. Porque vocês têm claro, e estabelecendo sinceramente, que a qualquer pessoa que você falar sobre o que aprenderam aqui, creio que vão achar... não vão dizer coisas muito saudáveis. O que isso quer dizer? Queremos dizer que a solidez que vocês aprendem é porque vocês sentem isso. Vocês sentem que este ensinamento é coerente para vocês.
Faz sentido. E é muito possível que a qualquer pessoa que conte isso não seja coerente. E aí a pessoa entende porque a Kabbalah está em ocultação. Porque não pode ser aberta. Não há entendimento das pessoas para adaptar isso. Deve haver o ponto no coração. Deve ter essa sensação de conexão com o Criador para estar sentado escutando isso. Mas, como dissemos, existe uma vocação, um chamado interno muito profundo. Perguntas? Várias. Bom, temos que deixar algumas para terça. Martina do México. Ela diz, ela está na seguinte situação. Ela tem o ponto no coração. Ela tem Yasharkel, ou seja, o chamado para se conectar com o Criador e, portanto, se considera povo de Israel, de como passamos hoje. Mas o esposo e a filha lhe perguntam como introduz um pouco de curiosidade neles. Ou seja, o que ocorre com os amigos, Rodolfo, cujos familiares ou filhos, filhas não querem saber nada de espiritualidade. E pode ser que em alguns casos até rechacem. Bom, estão olhando na tela aqui. Vamos ver. Então, vamos ver. É importante entender o que vamos dizer agora. Os cabalistas têm um princípio muito antigo que diz: mostre uma palma e esconde duas. Mostre uma palma e esconde duas. O que significa? Significa que você deve ter o discernimento e a sabedoria de não falar de coisas que desejam ter semelhantes a eles. Por exemplo, você pode tomar uma notícia e falar hoje, olha que interessante que está propondo esse pensamento, e este autor fala disso, daquilo, da unidade, que é a força de trabalhar, veja esse livro aqui de marketing, diz que eu trabalho em equipe. Não, você introduz subliminarmente os princípios da conexão. Não esqueçam disso, os princípios de conexão na conversa, sem nomear Kabbalah, sem falar da sabedoria milenar, nem de Israel, sem falar de Torá, nada. Vocês falam das contingências da vida e as relaciona com o ensinamento cabalístico. Só isso. Lembrem-se que o resto das nações só serão influenciadas quando entenderem que é isso que lhes convém. O que lhes convém? Trabalhar em equipe, unidade, porque isso trará benefício. Não vai dar benefício política nem contingência local. Vai dar benefício, conexão entre eles. Martina, ninguém pode pressionar ninguém na espiritualidade. Para a espiritualidade é proibido obrigar. O desenvolvimento espiritual. Cada pessoa tem seu tempo, seu momento, sua oportunidade. Você não pode provocar na tua família o que eles não desejam. Você deve trabalhar o desejo. Se o teu desejo é esse, continua trabalhando, estudando, continua no próximo nível intermediário, segue conosco. Mas a espiritualidade não tem obrigatoriedade. Portanto, nem fazer, contar ou dizer ao filho e esposo que ponha a estudar. Pode conversar sim. Agora, algo que nos contou o Rodolfo e viu na sua família, que o Rodolfo começou a estudar sozinho e à medida que estudava, foi irradiando luz na família. O que significa irradiar a luz? Significa que o que ele, como começou a se entusiasmar e estudar, a família, por curiosidade, por como viu seu pai melhor,
se aproximaram. Não que o Rodolfo obrigou. Portanto, é a luz quem corrige. É a luz que empurra nós a estudar Kabbalah, não é você. Então, o que sugerimos é que continue estudando e nada além disso. Interessante. Então, é interessante porque houve um tempo em que o nosso professor Rav dizia, houve um tempo na história da humanidade que tinham, não sei como é que amargavam, começaram a viver na rua, protestar em todos os países. Houve uma época de protestos. Teve, como a primavera, eu acho que ele está falando, primavera árabe. Ocorreu que nos dizia o professor, vão, misturem-se para que sintam sua carência, sintam seu desejo. Ou seja, nós pensávamos, o que significa isso? Fomos nos dando conta que nos disseram, agora vão e formem com eles mesas redondas, conversem e escutem o que dizem, escutem seu desejo. Vocês não vão solucionar, porque não vão poder dar dinheiro nem melhorar a enfermidade, mas poderão sentir a sensação do seu desejo. Até aí nos parecia coincidente. Mas agora vem e nos diz, vocês agora conduzam esses desejos ao Boré, e o Boré soluciona os problemas. Ou seja, em outras palavras, o trabalho que fazemos juntos aqui, o Criador melhora fora, com o resto das pessoas. E depois veremos isso. Vocês e todos que estudam Kabbalah têm uma raiz de alma, cujo efeito de trabalho espiritual beneficia todas as almas da sua raiz. Então esse tema é muito mais forte do que acreditamos, muito mais profundo. A responsabilidade que temos então, nosso grupo, nossa família, é sobre a humanidade. Almas que estão em várias partes do mundo e que não conhecemos nada. Portanto, à medida que fazemos o trabalho espiritual, estamos doando a eles, sem saber a quem doamos. Última pergunta, porque temos 3 minutos. Pati do México ficou preocupada com o que o Ravi falou, Michael Leitman, sobre o nível espiritual e o nível mundial e a Terceira Guerra Mundial. Então a pergunta dela, entre várias, diz, poderia ter outra guerra mundial? E poderíamos evitar a guerra se aumentássemos o número de pessoas na espiritualidade? 3 conceitos, para que fique mais preocupado. Baal Sulam fala de uma terceira e quarta guerra mundial. O tema é o seguinte, bem diz você, se nós apuramos nosso processo de correção, evitaremos uma guerra mundial? A pergunta que eu faço a vocês, se você soubesse que a correção vai evitar uma guerra mundial, e essa não aconteceria porque o sistema geral da criação estima que a correção sua é a que vai ser, que exista uma correção mundial mais geral, por meio do sofrimento, porque não houve por mudança de consciência sua correção, apurou o processo de correção dos outros com uma guerra. Segunda coisa. Terceira coisa. Para produzir uma correção da humanidade de 7 bilhões, é melhor a correção de si mesmo. São discernimentos que você deve ter. Não somos nós quem vamos dizer qual será. Baal Sulam diz que se o homem segue neste desejo de receber, podemos ter uma terceira e quarta guerra mundial. Corroborando o que o Dr. Michael Leitman disse. Porque
ele falou também de terremotos, não só de guerra, tsunami, etc, etc. Outra coisa que abunda hoje. Chegamos ao fim, mas como sabemos, esta lição é polêmica. Sim, porque sabemos que o tema, tudo que estudam Kabbalah, é direto a ele, a Sharkel, Israel e outros acham não. Sabemos que é polêmico e pode ser, como disse alguém, atrevido, mas isso é o que diz a Kabbalah. Vamos rapidamente na última pergunta. Luiz Guilherme, pode-se ensinar Kabbalah às crianças? Não se recomenda, senão a partir de 12, 13 anos. Por que podemos dizer, escute na terça ou venha na próxima classe? Sim, existe um conceito. Bom, temos que dizer que estamos conectados, os que estão conectados no Zoom mostram agora, saudação e carinho aos amigos e amigas, todos do Facebook, todos que nos veem e escutam. Um beijo a todos. Então, a todos os grupos físicos que nos veem. Tulancingo, Guadalajara. Então, a pessoas do Peru também, que ótimo. Lembre-se, Venezuela. Então, uma grande saudação a eles. Lembrar-lhes que tudo isso, todo este esforço e trabalho que fazemos nessa lição e na próxima semana é para difundir a Kabbalah. Não tem nenhum outro fim ou objetivo. Sim, nunca pedimos aumento de salário porque não temos salário. Muito obrigado, queridos amigos e amigas. Uma ótima semana. E até o próximo domingo, na 18ª classe deste semestre. Não esqueçam que terça-feira os amigos têm as perguntas, tem aula de perguntas e respostas, né? Então, um agradecimento aos moderadores, Montserrat e Anjo Arroio, e as grandes mulheres que estão na parte técnica, Suzana, Mônica, que mostram que o trabalho dos homens sem as mulheres, com as mulheres, é que vai revelar a espiritualidade. Muito obrigado, boa noite, tchau, tchau, bom dia, até a próxima, tchau, tchau.